Olá, meu nome é Lívia, sou professora de Biologia e hoje apresentaremos a aula sobre o núcleo, que seria a última parte dentro do capítulo de Citologia. O que vocês vão aprender na aula de hoje? As características principais do núcleo celular, os componentes do núcleo e suas funções, as características gerais dos cromossomos e o conceito de genoma. Agora nós vamos falar sobre os aspectos gerais do núcleo celular. Bom, o núcleo está presente apenas em células eucarióticas e é onde está localizado os cromossomos. O que são cromossomos? São estruturas filamentosas que contêm os genes, que neles são encontradas as informações que estão escritas em códigos e que vão comandar o quê? A produção das proteínas celulares. Agora nós temos o esquema de uma célula e vamos mostrar onde está o núcleo. Então eu tenho a membrana celular, eu tenho o citoplasma, eu tenho o núcleo e dentro do núcleo eu tenho uma estrutura chamada nucleolo, que é onde encontram-se os cromossomos. Agora nós vamos falar sobre a carioteca, ou também chamado de envelope nuclear. O núcleo ele é delimitado por uma carioteca. Essa carioteca é como se fosse uma membrana plasmática que separa a célula do meio interno para o meio externo. E em determinados pontos dessa carioteca, as duas membranas encontram-se fundidas, originando o quê? Os poros. Esses poros é que vão determinar o que vai entrar ou não nesse núcleo. E essa carioteca ela também permite que o conteúdo que está dentro do núcleo seja o quê? Quimicamente diferenciado do meio citoplasmático. Então eu tenho componentes dentro desse núcleo, componentes químicos que eu não tenho no lado de fora, que seria o citoplasma. Nessa figura, a gente pode observar os poros. Então eu tenho a carioteca e eu tenho a presença do quê? Desses poros nucleares, que é onde vai permitir a passagem, a entrada ou não de íons, de certas substâncias que são importantes para a célula. Cromatina. A cromatina seria um conjunto de filamentos, que seria os cromossomos, presentes no núcleo celular. Cada cromossomo ele seria um fio constituído por uma molécula de DNA, associada a diversos tipos de proteína. Então, eu tenho no cromossomo vários filamentos que eles ficam enroladinhos, e se eu esticar esse filamento e cortar um pedaço, eu vou estar tirando o quê? Um pedaço de DNA, um fragmento de DNA. Bom, o termo cromatina, que significa material corável, tem esse nome porque antigamente, quando foi observado o núcleo, eles pingavam corantes em toda essa região do núcleo e onde ficava com uma coloração mais forte era justamente na cromatina. Então, por isso eles denominaram essa estrutura com esse nome.